exclusiva aqui para vocês. E hoje, meus amigos, a conversa vai ser mais uma vez muito legal, porque a gente vai tratar de coisas tão importantes para você proteger a sua mente, tá? De toda a propaganda que está chegando. Portanto, amigos, sejam bem-vindos. Uma alegria muito grande contar novamente aqui com a presença de vocês para a gente conversar sobre coisas tão vitais, né, que estão acontecendo no mundo hoje. O mundo está tão estranho, caminhando para um local de tanto engano, né, de tanta fachada, de tanta manipulação. Então, amigos, se preparem, porque hoje você vai ter aí uma excelente oportunidade para aprender a proteger a sua mente de toda essa doideira que está chegando no mundo, tá bom? Meus amigos, se preparem, já dando like, já se inscrevendo no canal. A gente sabe que você, quando dá o like, você garante que vai receber a famosa palhinha da arca, beleza? Que é a degustação da arca, né? Que a gente costuma falar. Amigos, eu não sei se vocês viram, mas hoje mais cedo eu publiquei um vídeo aí no meu canal, né? Excepcionalmente, com o título aí: Daniel Lopes previu as ofensivas dos Estados Unidos aos iranianos um dia antes, tá? Então, para você que sempre fala, Daniel, libera um pedacinho de uma aula para arca para a gente poder assistir, por aí vai. Meus amigos, liberei um pedacinho de uma aula da arca para todos vocês hoje aqui no meu canal, tá? Então, essas aulas aqui, elas acontecem na parte, de lives do canal, mas se você entrar na parte dos vídeos, você vai ver ali que eu, na aula da Arca de sexta-feira, eu falei que os Estados Unidos iriam, pela primeira vez na história, fazer uma ofensiva direta, robusta, contra os iranianos, exatamente neste final de semana. Por que que isso que eu falei foi bem fora do normal? Porque o que o presidente Donald tinha acabado de falar é que ele esperaria 15 dias, 2 semanas, 14 dias, para decidir se os Estados Unidos iriam ajudar nessa ofensiva contra os iranianos ou não, ok? Então, meus amigos, foi muito fora do que estava previsto. Todo mundo estava contando que o presidente Donald só iria decidir fazer algo contra os americanos apenas daqui a 2 semanas, tá? Mas eu falei para vocês mais uma vez antes, tá? Então, vocês, meus amigos, fiquem de olho aí, porque não é a primeira vez e não será a última que eu falo as coisas antes delas acontecerem para você. Por quê? Porque essa é a finalidade do meu trabalho. Finalidade do meu trabalho aqui é mostrar o outro lado da informação que não está sendo mostrado, falar as coisas antes delas acontecerem, para que eu possa te ajudar a se preparar, ok? Ninguém aqui, pelo menos do que a gente estava vendo, disse que eh, os americanos fariam essa ofensiva neste final de semana, tá? É claro que eu não inventei isso. O jornalista Seymour Hersh já havia falado, lá nos Estados Unidos o Bannon também já tinha falado, então eu me pautei na palavra de pessoas que conhecem o universo da inteligência, tá? Não tirei isso do nada. Na aula da Arca que eu fiz a reflexão profunda daquilo que estava para acontecer, tá bom? Gabriel Pereira também está lembrando que no Inteligência Limitada eu falei que os Estados Unidos fariam uma ofensiva por terra e não fariam ofensiva nas instalações nucleares. Meus amigos, não foi exatamente isso que eu falei, eu vou explicar isso tudo para vocês, tá bom? Pessoal, fiz só um procedimento rapidinho aqui para a gente melhorar a nossa imagem. Um abraço para todo mundo que está chegando, uma alegria enorme contar com a presença de todos vocês. E já vai dando like aí e nós vamos entrar na nossa aula de hoje. Título da aula de hoje, qual que é? Foi tudo um grande teatro. E eu vou mostrar para vocês para onde esse teatro está indo e o perigo que esse teatro está trazendo, tá? Inclusive, se você já quiser assinar a Arc e vir estudar comigo para saber as coisas antes delas acontecerem, o link está aí para vocês, tá bom? Então já vai se inscrevendo, já vai dando like, uma alegria enorme aí contar com a presença de vocês. Muito obrigado para todo mundo aí que já está assistindo, que está sempre conosco. Gratidão plena aí para vocês, tá certo? Lembrando para vocês que só quem é inscrito no canal pode comentar, então aproveita aí para se inscrever já para garantir que você também possa participar conosco aí nos comentários, tá bom? Então, já tendo feito os devidos recados, a gente pode entrar na nossa aula de hoje. Foi tudo um grande teatro. Vamos entender primeiro o que está acontecendo, tá? O general Dan Kane, ele fez uma análise aprofundada dessa operação
Martelo da Meia-Noite, né, que é o nome dessa operação, em Midnight Hammer, e essa operação, ela contou com mais de 125 aeronaves bélicas dos Estados Unidos, tá. Um grande, grupo ali de aeronaves B-2 deixou os Estados Unidos na meia-noite de sexta-feira. Parte desse grupo despistou os iranianos indo para o leste e uma outra foi para o oeste, tá? Um grupo das aeronaves foi para leste, o outro foi para oeste para induzir o pessoal a erro, ok? O grupo principal de aeronaves foi composto por 7 aeronaves B-2 que voaram 18 horas até a área do alvo. 14 projéteis Bunker Buster, aqueles que perfuram o solo antes de detonarem, foram liberados. 75 equipamentos guiados de precisão também foram utilizados, tá? Então, foi ali uma operação muito grande que foi dita ali pelo presidente Donald que foi um enorme sucesso. Só que aí, meus amigos, as informações já começam a chegar dizendo que os iranianos já haviam retirado o todo o material dessas bases antes, ok? Então, a essa devido a esse perigo dessa ofensiva acontecer, o que que aconteceu? O presidente Donald deu para os iranianos tempo para eles retirarem os equipamentos lá de dentro para não levar prejuízo, tá? Das 3 usinas nucleares iranianas que foram atingidas, nós aqui hoje estamos sabendo que apenas uma conseguiu realmente ser desmobilizada. As outras estariam intactas ainda, e ainda que tivessem sido atingidas de verdade no subsolo, os equipamentos já haviam sido retirados de lá. Meus amigos, nesse início de conversa, eu já quero dar um spoiler para você e abrir o jogo, tá? Você precisa analisar as notícias sabendo que sempre existe o famoso back channel. O que que é o back channel? É um canal de comunicação privada entre inimigos. Você lembra que durante o conflito frio entre os Estados Unidos e a União Soviética, a gente tinha ali o chamado telefone vermelho, que na verdade não era um telefone, era uma espécie de telégrafo, tá? E eles sempre conversavam ali entre eles para tentar evitar um terceiro grande conflito mundial e para eles tentarem também chegar a alguns acordos, tá? Hoje a gente já sabe que, por exemplo, na época do presidente Reagan, Ronald Reagan, ele conversava muito com o Khrushchev, Nikita Khrushchev, eles conversavam à beça, faziam até reuniões presenciais na Suíça. Então, meus amigos, você pode ter certeza que hoje a gente já tem informação suficiente de que os americanos conversaram com os iranianos antes, falando: ó, eu preciso fazer essa ofensiva aqui para dar uma resposta para a minha opinião pública. Então, vou te dar um tempo para você se preparar. E nós sabemos também que aquela resposta que os iranianos tinham dado para a ofensiva em abril do ano passado contra Tel Aviv era uma ofensiva que caiu a maioria dos projéteis no deserto e uma ofensiva que acabou não eliminando ninguém. Ou seja, uma briga comadre, uma briga combinada, tá? Dessa vez está diferente. Você fala assim: "Daniel, mas dessa vez os iranianos realmente comprometeram a estrutura lá de Tel Aviv". Mas aí, meus amigos, eu vou aí eu tenho uma história aqui para vocês que vocês não vão acreditar, tá? Sobre as estruturas lá de Tel Aviv e de Haifa que têm sido destruídas, eu tenho uma história aqui para você que você realmente vai ficar de boca aberta e queixo caído. Deixa eu só eh, lembrar vocês aqui da importância de dar o like, tá? A gente tá só com um terço das pessoas que estão assistindo deu like. Então vamos combinar o seguinte: é fundamental a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, tá bom? Isso aí é completamente vital, isso é completamente fundamental, tá? Então, meus amigos, deem um like aí, todo mundo tá assistindo dando like, pra gente poder ter daqui a pouco a famosa palhinha da arca, que é a degustação da arca, tá bom? Então, amigos, vamos continuar aqui, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais para vocês sobre isso. Eu não sei se você viu, mas o pessoal lá norte-coreano está disposto a fornecer equipamentos nucleares para os iranianos para garantir uma paz duradoura.
Você pode achar que isso é palhaçada, mas a grande questão é a seguinte: o desenvolvimento de equipamentos nucleares muitas vezes é visto como uma estratégia de dissuasão. O que que significa isso? Fazer com que os países não queiram brigar, porque ele sabe que se der zebra, pode dar uma zebra muito grande, porque o outro tem equipamentos atômicos. É exatamente por isso que eu pergunto para vocês: por que que você acha que o Ocidente, os Estados Unidos, nunca fizeram uma ofensiva contra os norte-coreanos? Eles nunca fizeram uma ofensiva contra os norte-coreanos, porque os norte-coreanos têm equipamento nuclear. Então, esse raciocínio não é de todo doido. Por que que esse raciocínio não é de todo doido? Porque realmente, se os iranianos já tivessem um equipamento nuclear, muito provavelmente essas ofensivas aí não aconteceriam, principalmente da forma que estão acontecendo. Então, o líder norte-coreano, ele está dizendo que a melhor maneira de impedir que os americanos não apenas destruam o projeto de enriquecimento de urânio iraniano, mas também faça uma mudança de regime, derrubando o regime que está no poder desde a Revolução de 1978, que a gente sabe, o atual regime iraniano é muito amigo de Pequim, é muito amigo de Moscou e é muito amigo dos norte-coreanos também. Então, Moscou, Pequim e os norte-coreanos têm um enorme interesse que o atual regime iraniano continue no poder e não seja trocado por um regime de volta, né, trazendo de volta a família real iraniana, família Pahlavi. Né? Eles não querem que isso aconteça. Então, os norte-coreanos estão dispostos a fornecer equipamentos nucleares para os iranianos para garantir, segundo eles, uma paz duradoura, tá? Então, os norte-coreanos fizeram esse anúncio logo depois do líder ex-presidente lá de Moscou, o Medvedev, dizer: muitos países estão prontos para oferecer equipamentos nucleares para os iranianos. Segundo alguns intérpretes, isso faz com que nós já estejamos num terceiro grande conflito mundial, tá? Agora, a única questão é se já começou um terceiro grande conflito mundial, porque a gente já tem vários países envolvidos. A pergunta é: será que esse conflito vai se transformar num conflito nuclear planetário? Esse que é o grande perigo e o grande receio que a gente tem, tá? Então, meus amigos, Dmitry Medvedev, que já foi presidente lá de Moscou, ele falou: são vários os países que já estão dispostos a oferecer equipamentos nucleares para os iranianos. Obviamente, esse é um motivo de grande preocupação, e, além disso também, é muito importante a gente lembrar que, em todas as suas palestras que o Bibi, primeiro-ministro israelense, tem dado desde 1983, ele tem falado o seguinte: nosso objetivo é impedir que os iranianos desenvolvam o seu próprio equipamento nuclear e impedir que outros países passem para os iranianos os seus equipamentos nucleares, tá bom? Então, meus amigos, aí que o negócio fica estranho, tá? Agora, eu já falei para vocês que tudo isso que a gente está vendo é um negócio que já estava telegrafado desde 2003. O projeto de derrubar 7 países do Oriente Médio é de 2003, ou pelo menos foi revelado em 2003 pelo general Wesley Clark. Mas hoje, além desse projeto, eu quero apresentar para vocês um projeto que muito provavelmente você nunca ouviu falar e que também está sendo realizado agora diante dos nossos olhos, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês o nome desse projeto para você entender e você me diz se você já tinha ouvido falar nisso, tá? O nome do projeto se chama Projeto Razok, ok? Deixa eu perguntar para você, você já tinha ouvido falar no Projeto Razok? Se você já tinha ouvido falar, coloca um. Se você nunca tinha ouvido falar, coloca 2, tá? Curta Cine já colocou o 2 aí. Deixa eu ver. Tá todo mundo colocando 2. Luciano Mafra, Francisco, Rosângela, João, Eduardo, Su Benetton, Thaís Gumieiro, Story, Aline, PBT, Genivan, Juliano Araújo, Sheila, Kelly Rodrigues, Bruno Nascimento, Lipe, Werner Silva, José Almeida. Obrigado a todos aí. Joyce Ribeiro, Douglas Machado, Tiago. Obrigado a todos que responderam. Então, mais uma vez, você está vendo aqui mais uma coisa nova que você está aprendendo no canal Daniel Lopes, então aproveita. Sabe o que que é o projeto Razok? Abre aí os seus ouvidos para eu te contar.
A Grã-Bretanha desenvolveu um acordo bélico secreto com Tel Aviv, chamado Projeto Razok, com o objetivo de combater quem? Exatamente os iranianos, ok, meus amigos? Esse é o famoso Project Razok, tá? E esse projeto, ele já tinha a proposta de derrubar o atual regime iraniano. Então, o que nós estamos vendo são uma série de projetos que já estavam programados para acontecer, tá? Vou colocar um link aqui para vocês agora, para a gente documentar essas informações que eu trago para vocês, tá? Lembrando que eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, o meu trabalho de conclusão na Faculdade de Jornalismo tratou exatamente da questão da reconstrução do Estado israelense, tá? Então é uma das áreas da minha especialidade. Foi nessa época que eu comecei a estudar hebraico, tá? Estudei hebraico na sinagoga Ari, da Associação Religiosa Israelense, e o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi sobre a reconstrução do Estado israelense, que teve ali um papel muito importante de um jornalista. E o jornalista foi o Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda foi o cara que restaurou a língua hebraica de volta a ser usada lá na Terra Prometida, beleza? Então, meus amigos, foi exatamente isso que eu estudei, né, no meu trabalho de conclusão no jornalismo. Então, foi uma experiência muito grande, porque acabou me levando não só a estudar a geopolítica, mas também a estudar a linguística, né? Foi exatamente motivado por esse tipo de estudo que eu acabei fazendo mestrado em linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e um doutorado em linguística na Universidade Federal Fluminense, tá bom? Então, amigos, essa aí que é um pouquinho da minha história, para você saber como é que eu tenho pesquisado esse assunto há muito tempo. E quando a gente se torna pesquisador acadêmico, a gente aprende a trazer a bibliografia, tá? Então, estou trazendo a bibliografia para você escutar sobre o projeto Razok. O público britânico não sabe, não faz a mínima ideia que isso existe, mas está na mídia, porque eles não leem, né? Então, é um programa sigiloso de cooperação de defesa e de inteligência entre o Reino Unido e Tel Aviv, que começou por volta de 2019 e 2020, durante o mandato do primeiro-ministro Boris Johnson. E o objetivo era lutar contra a atividade regional desestabilizadora dos iranianos e do Hezbollah, fortalecendo cooperação de inteligência e aumentando a cooperação bélica entre ambos os países, tá? Entre os principais aspectos desse acordo sigiloso entre os britânicos e os israelenses, tem compartilhamento de inteligência, cooperação bélica, operações de informação, tecnologia de defesa, tá? E hoje a gente já sabe aí que esse plano é o que está sendo implementado exatamente agora diante dos nossos olhos, tá? Então isso tudo aqui já estava programado há muito tempo, tá? Então você pergunta assim: "Daniel, como é que você consegue falar as coisas antes delas acontecerem?". Meus amigos, eu tenho glúteos avantajados que me dão condições de ficar sentado muito tempo estudando, e assim eu trago sempre as melhores informações para vocês, tá? Agora, é muito importante você entender um outro aspecto desse teatro. Para eu continuar a nossa aula, eu gostaria apenas de te convidar para você dar o like. A gente tem metade das pessoas que estão assistindo não deram o like. Lembrando que o like é um dedinho assim que fica embaixo do vídeo. Então já dá logo o seu like, porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, beleza? Então, meus amigos, é importantíssimo a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de pessoas que dão um like, beleza? Então vamos lá. Você sabia que por trás dessa briga toda isso tem muito mais coisa a ver do que o enriquecimento de urânio? Na verdade, trata-se de um tipo diferente de enriquecimento. Por quê? Deixa eu falar um código aqui para vocês, tá? Um algoritmo para você interpretar tudo o que acontece no mundo. Presta atenção. Todos os conflitos são conflitos bancários, ok? Todos os conflitos são conduzidos pelos controladores do mercado financeiro internacional, do capital internacional. Perfeito? Se você não leu o livro Política, Ideologia e Conspirações, esse livro aí mudou a minha vida e vai mudar a sua vida. Tem lá na minha livraria, livrariadaniellopes.com.br, beleza? Então, meus amigos, primeira dica de livro para vocês.
Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Fundamental esse livro. Então, um dos motivos desse conflito que ninguém está percebendo, e outra maneira pela qual eles nos enganaram, não se trata apenas de impedir os iranianos de enriquecer o urânio, não se trata apenas de enriquecimento de urânio, mas outro tipo de enriquecimento, tá? O pessoal continua dizendo para nós que esse conflito é para impedir que os iranianos desenvolvam os seus equipamentos nucleares. Mas se você prestar atenção, isso por um lado é uma grande fachada, tá? Porque é tudo sobre bancos. Por quê? Os iranianos é um dos poucos países que sobraram no mundo que ainda não foram absorvidos pelo sistema financeiro liderado pelo Oriente, tá? Por quê? Os iranianos têm um banco central, mas o Banco Central iraniano não está ainda vinculado ao Fórum Econômico Mundial e ao Banco Mundial e não permitem o acesso financeiro do amplo espectro das empresas famosas que querem ter o controle global, como a empresa da Pedra Escura, a empresa Vanguarda e a empresa também do João Paulo Morgan, ok? Então, meus amigos, se vocês sabem quem são essas empresas, coloca aí para mim no chat. Qual é a empresa da Pedra Escura? Qual que é a empresa Vanguarda e qual é a empresa João Paulo Morgan? Coloca aí pra gente, tá? Pedra Escura, João Paulo Morgan, obrigado, todo mundo está respondendo aí. Pedra Escura, João Paulo Morgan e Vanguarda. Essas três empresas, meus amigos, elas querem dominar o mundo. E quando um país não se deixa ser dominado por eles, eles dão um jeitinho de acessar o pessoal, tá? Porque um país que não se abre para essa galera se torna, na verdade, se torna um problema para eles, tá? Para esses banqueiros globais, ok? Isso aconteceu com os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos, até o ano de 2013, eles não tinham um banco central. Isso era um grande problema, porque se um país não tem um banco central, ele não consegue ser dominado por esse capital internacional, beleza? Então, a reunião de alto escalão que viabilizou a criação do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, foi uma reunião ali numa ilha, e uma reunião sigilosa que trouxe essa ideia. E essa ideia, meus amigos, depois que o Banco Central Americano foi construído, logo depois a gente teve um negocinho que destruiu o planeta Terra inteiro, chamada crise de 29, porque foi uma crise ali controlada pelos bancos centrais, tá? Então, isso tudo também está no livro Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Dica de livro tem lá na livraria danilopes.com.br, tá? Então, ao contrário dos outros países que aderiram ao sistema financeiro internacional, principalmente depois do dia 11 do mês 9 de 2001, ou depois da Primavera Árabe, Primavera Árabe não foram o povo árabe se libertando das tiranias. Foi, na verdade, as agências de inteligência usando a estratégia de conflitos coloridos, de conflitos híbridos, para trocar lideranças de países que eram contra os Estados Unidos e colocarem lideranças de países que eram a favor dos Estados Unidos, beleza? Isso aí, meus amigos. Aí eu vou te indicar um outro livro que esse não tem na minha livraria. E esse livro se chama Conflitos Híbridos, do Andrew Coríbico, tá? Conflitos Híbridos, tá? Andrew Coríbico. Um abraço, pastor Fábio Santos aí, da Igreja Bola de Neve. Obrigado à força aí, tá ao vivo. Deus abençoe vocês aí, a família. Então, meus amigos, eles conseguiram trocar a liderança de vários países, mas não conseguiram trocar a liderança dos iranianos ainda. Isso é um problema muito grande. Por quê? Sem você ter acesso a controlar os iranianos pelo sistema financeiro internacional, eles não vão conseguir ter acesso a duas coisas valiosíssimas. Sabe quais são essas duas coisas valiosíssimas? Os iranianos são os segundos maiores, eles possuem a segunda maior reserva, a terceira maior reserva de petróleo do mundo, tá? Repetindo, os iranianos possuem a terceira maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás natural do mundo. E gás natural é um negócio que a Europa está precisando muito, porque depois que Moscou parou de fornecer gás natural para a Europa, principalmente quando destruíram os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, tem que ter um novo fornecedor de gás natural para a Europa. E o Ocidente está doido para conseguir trocar o poder em território iraniano, para acessar o gás natural iraniano, para mandar vender isso tudo para os europeus, beleza? Então, amigos, essa é a grande estratégia, tá certo? Então,
Os iranianos são dos poucos ali que ainda não foram conectados a esse sistema financeiro internacional. E é claro que eles estão ali, todo o pessoal de Washington, de Londres, tá doido para abocanhar esses recursos, tá? Então, a gente sabe que use essa estratégia. Todos os conflitos são conflitos de banqueiros e conflitos envolvidos no capital financeiro internacional. Inclusive, deixa eu te dar uma dica para você deixar de ser criancinha inocente. O capital financeiro internacional, né, essa estrutura internacional de trilhões, muitas vezes, eles patrocinam os 2 lados do conflito. Da mesma forma que você que acompanha as disputas pela Casa Branca já deve ter percebido que muitos financiadores das disputas pela Casa Branca financiam os 2 lados da moeda, os 2 lados que estão disputando, para que, independente de quem vencer, eles estejam sintonizados. Da mesma forma, os conflitos internacionais, muitas vezes, o capital financeiro internacional patrocina os 2 lados, ok? Porque o objetivo não é um ou outro ganhar, o objetivo é continuar ganhando dinheiro e mantendo o status quo, que é o estado de coisas, tá? Então, meus amigos, hoje, aí agora entra o grande teatro, né? Eu acho que com o que eu falei até aqui, você já percebeu que é tudo um grande teatro, né? Mas eu só gostaria de lembrar que, mais uma vez, metade das pessoas que estão assistindo não deram like ainda. É fundamental você dar o like, tá bom? Todo mundo que tá chegando dá o like é um dedinho que fica assim embaixo do vídeo. E quando você dá o like, a plataforma entende que você tá gostando do conteúdo. E eu dou mais conteúdo para você, porque a gente daqui a pouco vai estabelecer nossa meta de likes. E se a gente bater nossa meta de likes, a gente vai conseguir fazer para você uma palhinha da Arca, que é uma degustação do conteúdo exclusivo que eu daria apenas para os meus alunos lá na Arca, beleza? Lembrando que a Arca é meu grupo de estudo, que eu consigo para você hoje um descontaço de nada mais, nada menos que R$ 198,50 para você estudar direto comigo e receber direto de mim orientações sobre o que precisa ser feito nesse cenário todo, tá? O link da Arca tá aí no chat, tá fixo no topo do chat, tá embaixo do vídeo. Deixa eu só tomar uma aguinha enquanto você dá o like aí. Beleza. Já deu uma hidratada aqui, vamos continuar a nossa aula. Amigos, prestem muitíssima atenção no que eu vou falar para você sobre o teatro agora. Existem relatos que o presidente Donald avisou os iranianos com antecedência sobre as ofensivas, insistindo que seriam eventos isolados e que não buscaria um conflito maior, tá? Obviamente, isso tudo parece que foi, na verdade, uma grande ofensiva performática para tirar o pretexto de Tel Aviv para arrastar os Estados Unidos para um conflito por uma mudança de regime, beleza? Até aqui era essa a nossa tese, tá? Por que que eu estou falando isso para vocês? Há muitos anos eu estudo o racional do presidente Donald, ou seja, eu estudo as estratégias do presidente Donald de negociação. Se você não conhece isso, é muito difícil você analisar a geopolítica hoje eh, sem ter esse tipo de insight, tá? Então, preste muita atenção. Como você vai poder analisar o que os Estados Unidos estão fazendo e o que os Estados Unidos irão fazer, se você não conhece o estilo de pensamento do presidente Donald? Vou te dar mais uma dica de livro, deixa eu pegar aqui. Não é qualquer livrinho não, tá, meus amigos? É um livraço. Livraço não no sentido dele ser um livro muito bom, mas dele ser um livro grandinho. 382 páginas, tá bom para você? 382 páginas, quase 400 páginas, em que o presidente Donald, ele mesmo, obviamente contando aqui com um ghostwriter, né, que é o Tony Schwartz, ele explica a sua arte da negociação. Ok, meus amigos? Por que que eu consigo entender o racional do presidente Donald? Porque eu li o livro A Arte da Negociação. Se você não leu ainda, tá dando mole. Então tem como eu chegar aqui e querer dar uma de analista geopolítico sem eu conhecer esse livro? Não tem como, porque o que o presidente Donald decide como líder da nação americana está baseado na sua arte da negociação, está baseado nos seus critérios de negociação. O mesmo estilo de negociação que ele usava no mercado imobiliário norte-americano é o estilo que ele usa. É chegar falando duro, chegar tocando ali o medo, para depois fazer ali um acordo mais favorável. Beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. A gente consegue prever o que o presidente Donald vai fazer por causa disso aqui. Agora, o que o presidente Donald está fazendo no momento
é trazer preocupações adicionais para os iranianos, para que os iranianos, com receio de um conflito aberto e total entre Washington e Teherã, eles aceitem o famoso acordo nuclear de forma mais fácil. Por quê? Colocando ali as peças no tabuleiro, fazendo o cálculo político da entrada dos Estados Unidos na presidência do Donald num conflito aberto com os iranianos, meus amigos, o presidente Donald ali, ele tem uma série de preocupações, sabe por quê? O povo americano que escolheu o presidente Donald para governar, não escolheu o presidente Donald para fazer conflitos internacionais. Escolheu o presidente Donald para fazer a América grande novamente. Make America Great Again. Foi para isso que os caras elegeram o presidente Donald. E com essa história do presidente Donald estar chegando junto com Tel Aviv, entrando em brigas lá do outro lado do mundo, os apoiadores do presidente Donald, eles já estão ficando bem preocupados, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o suporte. Suporte, Daniel Lopes, você está online? Se você está online, me diga. Presta atenção. O som está bom para o suporte aí? Responda para mim, galera do suporte aí, se o som tá legal e se a conexão tá boa. Porque para mim a conexão está linda, maravilhosa. Estou aparecendo aqui no meu retorno no vídeo com pele de neném e voz de Cid Moreira. Para mim aqui tá tudo ótimo, beleza? Obrigado a todos que estão respondendo. Estou me vendo aqui com pele de bebê e voz do Cid Moreira. Para mim tá tudo bem aqui, né? Para mim parece que tá tudo certo, para vocês também, então beleza, tá bom? Então tá, vamos lá. Continuando, meus amigos, parece que isso tudo aí é um grande teatrão, tá? Logo depois que o presidente Donald fez a ofensiva no sábado, dia 21 de junho, o secretário de defesa, o Hegseth, ele falou: olha, nós não queremos mudança de regime, tá? O que que significa mudança de regime? Mudança de regime, meus amigos, significa o seguinte: partir para cima dos iranianos e derrubar o líder iraniano. Tel Aviv quer isso. Muitos países querem isso. Mas parece que os Estados Unidos não querem. Por quê? Isso levaria a perdas norte-americanas e perda do apoio da base do presidente Donald, que não gosta de conflitos internacionais, que sempre foi a pregação do presidente Donald, ou seja, America First, América em primeiro lugar. Não queremos encrenca no exterior. Ele não está sendo fiel a essa promessa. E isso está dando um grande custo político para ele com relação aos seus apoiadores, tá? Então, o que é um problema é que, além da gente ter agora o pessoal lá, os norte-coreanos apoiando, dizendo até que eles podem passar equipamentos nucleares para os iranianos para garantir a paz, a gente tem agora também os paquistaneses, meu amigo. Os paquistaneses também têm equipamento nuclear, tá? Então, eles fizeram uma declaração pública em resposta a essa ofensiva americana. Eles condenaram o que os americanos fizeram e eles falaram que estão profundamente preocupados com as tensões ali na região, tá? E eles falaram também que, se precisar ajudar os iranianos, eles vão ajudar, beleza? E aí, meus amigos, deixa eu mostrar para vocês um aspecto dos conflitos que você talvez não conhece. Sabe por quê? Graças a Deus, tem muito tempo, muitas décadas, né, muitos anos, que a gente não tem um conflito do Brasil contra outro país. Então, muito provavelmente, né, o povo brasileiro não está acostumado a ter um conflito dentro do seu país. Se Deus quiser, a gente vai continuar sem ter, tá bom? Mas tem alguns problemas aí que podem acontecer. Mas eu queria dizer para vocês, você sabia que nesses países, a gente está falando dos iranianos, estamos falando de Tel Aviv também, você sabia que nesses países, principalmente falando de Tel Aviv, que é um país pequeno, tem uma população pequena, quando começa uma encrenca dessa, meus amigos, eles não deixam ninguém sair do país, porque pode ter um conflito aberto generalizado e todo mundo pode ser convocado a ajudar belicamente o seu país. Sabe o que está acontecendo então, meus amigos? Você sabe que os aeroportos lá em Tel Aviv foram fechados. O país não está deixando ninguém sair. Sabe o que a galera está fazendo? A galera está saindo de fininho de barco e indo para a ilha de Chipre, onde
eles teriam ali uma espécie de lugar mais seguro, tá? Então, olha como é que conflito é um negócio que gera muita doideira. E quando você não se prepara, você se dá mal. Você acabou de ver aqui a importância de você ser bem informado e conhecer o maravilhoso, ramo dos estudos da relocação estratégica. Relocação estratégica envolve você estar sempre bem informado e você sair fora de um lugar onde vai dar problema antes do problema se instaurar, tá? Acabei de colocar aí uma matéria para vocês do um dos mais importantes jornais lá de Tel Aviv, chamado Haaretz. Haaretz em hebraico é a terra, né, então o nome Haaretz é terra e Haaretz é a terra, né. Então, né, até na Bíblia quando começa: "No princípio criou Deus o céu e a terra". Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz va'etá tohu vavohu, né, e a terra se tornou sem forma e vazia. Então, meus amigos, Haaretz, um dos jornais mais importantes lá de Tel Aviv, olha, sem possibilidade de voar, algumas pessoas de Tel Aviv estão saindo do conflito por iates. Com os céus fechados devido aos conflitos com os iranianos, centenas de cidadãos se juntaram a grupos que oferecem uma rota alternativa para sair do país. Ninguém está disposto a falar abertamente, tá? Matéria da Noah Limone, de 17 de junho agora, alguns dias atrás. Sabe o que que significa isso? Significa que você precisa sempre estar preparado e você sempre precisa estar atento ao noticiário. Se você não tem informação suficiente, você não consegue decidir corretamente. Observar, se orientar, decidir e agir, o ciclo UDA, tá bom? Então, meus amigos, por aqui também, isso vale para o mundo inteiro. Aprenda a acompanhar notícias e sair fora do lugar na hora certa, beleza? Então, meus amigos, preste atenção. O que nós devemos esperar daqui para frente? Tem muitas coisas preocupantes que estão acontecendo. Por um lado, nós temos uma série de dados que mostram que esse conflito pode acabar em breve. Quais dados, Daniel? Ué, os dados do mercado financeiro. O mercado financeiro é uma espécie de bola de cristal. O mercado financeiro é uma espécie de Palantir para quem gosta de Tolkien e Senhor dos Anéis. O mercado financeiro ele sempre se movimenta antes das coisas acontecerem. Por quê? Porque ele tem acesso a informações privilegiadas e para o mercado saber as coisas antes delas acontecerem é sempre uma habilidade não apenas benéfica para ganhar dinheiro, mas vital para não perder dinheiro. Porque mais preocupado em ganhar muito dinheiro, o sábio precisa estar preocupado a não perder o que ele já tem. Não adianta o cara ganhar muito, demais se arriscar a perder tudo, tá bom? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Por um lado, nós temos dados nos trazendo informações de que esse conflito não vai dar em nada e vai acabar de repente aí rapidão, tá? Mercado financeiro não está precificando uma continuação desse conflito. Ah, Daniel, quais dados do mercado financeiro não estão precificando isso? Se a gente tivesse uma perspectiva de um conflito mais intenso e mais prolongado, o petróleo estaria subindo muito e o ouro também. Por que o petróleo estaria subindo? Porque encrenca lá naquela região lá do Golfo Pérsico, encrenca naquela região, meus amigos, trava o petróleo e o petróleo, ele acaba subindo. Menos petróleo no mercado, mais caro ele fica, devido à famosa lei da oferta e da procura, tá? Por que que o ouro sobe? O ouro sobe por outro motivo. O ouro sobe porque quando surge uma grande instabilidade, quando o índice de medo fica muito grande, quando as pessoas ficam desesperadas, elas costumam trocar o seu patrimônio de, ativos arriscados para ativos mais seguros. O ouro, os metais preciosos, são considerados ativos mais seguros que geralmente sobem quando está tudo caindo, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Existem dados que estão mostrando para nós que esse conflito não será duradouro, porém tudo pode mudar, tá? Por quê? Porque agora os iranianos estão querendo usar a sua mais poderosa, ou melhor dizendo, os iranianos estão dizendo que irão usar o seu mais poderoso recurso bélico. E não é um recurso bélico de aeronaves nem de blindados, é o fechamento do Estreito de Hormuz, tá? O Estreito de Hormuz é uma artéria de 34 quilômetros de largura que liga o Golfo Pérsico ao mar aberto.
significa ali que cerca de 20% do petróleo global e um terço do gás natural liquefeito passam por ali diariamente. Ao quando a gente teve a informação de que o Congresso, o governo iraniano aprovou o fechamento do do Estreito de Hormuz, eles não estão apenas intensificando a sua atuação bélica, mas eles também estão instrumentalizando o comércio global, tá? Então, se totalmente fechado, os preços do petróleo podem passar de US$ 130 o barril. Você sabe o que que acontece se o preço do petróleo chegar a US$ 130? Meus amigos, o Japão quebra, e o Japão quebrando, o mundo todo vai ficar sob o risco de quebrar e o Brasil vai passar uma situação muito complicada. Você quer saber o que eu já montei de estratégia junto com meus assessores de investimento, junto com o pessoal da Move Investimentos, que é a única empresa de investimento que eu confio? Você quer saber toda a estratégia para se proteger caso realmente o petróleo chegue a US$ 130 o barril ou US$ 150 o barril? Tá tudo lá na arca, beleza? Então, meus amigos, se realmente os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz, os suprimentos ficam paralisados e os custos do seguro do transporte vai lá no alto e os países importadores de combustível poderiam enfrentar racionamento de energia ou choques inflacionários, que é o preço de tudo subir muito. Aí você fala, Daniel, mas no Brasil a gente tem pré-sal, a gente tem Petrobras, se subir o petróleo, Petrobras vai se dar bem. Meus amigos, a gente não tem o refino aqui, o diesel principalmente, o diesel que é o combustível que é utilizado para o nosso transporte, para a nossa logística, que é de matriz ainda rodoviária, depende do diesel para os caminhões. Se o diesel subir, se essa encrenca acontecer, tudo no Brasil aumenta. Tudo no Brasil aumenta, meus amigos, é o empresário ganhando menos. Empresário ganhando menos, ele tem que reduzir custo. Reduzir custo é mandar a gente embora, vira um caos no mundo inteiro, tá? Então, meus amigos, essa mudança eleva muito o risco de um caos global, porque o Estreito de Hormuz não é apenas uma hidrovia, é um ponto de apoio de toda a estabilidade internacional, tá? Se aquilo ali é fechado, o caos se instaura, tá bom? Então, meus amigos, deixa eu só tirar essa blusa aqui, porque fiquei com calor agora, enquanto você dá o like, tá? Nós temos 10.000 pessoas que não deram like, e isso é inadmissível. Você precisa dar o like e dar o like rápido aí, beleza? Pra gente garantir a nossa famosa palhinha da arca. Palhinha da arca é quando eu falo para vocês alguns dos conteúdos que eu falaria apenas lá dentro da arca, que é o nosso grupo de estudos. Grupo de estudos esse que eu estou dando aí para vocês hoje, nada mais nada menos que 24% de desconto. Quer vir estudar comigo? Saber as coisas antes delas acontecerem? É só clicar no link aí e garantir os R$ 198,50 de desconto. O link tá aí para vocês, beleza? Então, meus amigos, ó, vou tomar mais um golinho de água e é fundamental você dar o like. 10.000 pessoas que estão assistindo não deram like. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer a palhinha lá na frente, tá bom? Então, ó, acelera no like aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Lembrando que o like não é o coraçãozinho que tá no chat. O like é um joinha que fica aí embaixo do vídeo, beleza? Então tem que clicar no joinha, no like aqui, tá certo? E agora, se prepara, meus amigos, porque aqui a gente começou a parte do que vai acontecer daqui para frente, tá? A pergunta que fica é: os Estados Unidos eles irão ou não partir para cima de Teherã? Os Estados Unidos vão ou não vão entrar nessa história, tá? Presta atenção, meus amigos. Alguém aí falou que eu disse que vai ter conflito com boots on the ground, com os caras na terra. Por que que eu estou achando isso, tá? E não sou apenas eu que estou achando. Presta atenção. Quando você olha a quantidade de material bélico que os norte-americanos estão mandando, não só para a Arábia Saudita, para a Jordânia, para Tel Aviv, mas também para a base na ilha Diego Garcia, que fica ali perto das Maldivas, estão mandando para suas bases em todo o território da Europa, ali da OTAN, né? A gente sabe que Portugal e Espanha fazem parte da OTAN.
Portugal está lotado de equipamentos bélicos dos Estados Unidos chegando lá, tá? Pessoas que moram em Portugal têm mandado essas notícias para mim. Está chegando uma quantidade gigantesca de pessoas e equipamentos bélicos, ou seja, ninguém faria essa movimentação toda se eles não quisessem iniciar um conflito ou se eles não quisessem participar de um conflito, tá? Já já eu vou colocar aqui a notícia para vocês lá de Portugal, da quantidade enorme de materiais bélicos que estão chegando dos Estados Unidos. Amigos, a eu vou dar uma dica para vocês aqui agora também. Que a dica é o seguinte, eu preciso para eu fazer esse raciocínio, eu preciso contar com a atenção de vocês, tá. Eu acabei de dizer para vocês que o mercado financeiro, que é uma excelente bola de cristal para prever o futuro, o mercado financeiro ele não está contabilizando um conflito prolongado no território iraniano. Repetindo, quais são os dados lá do mercado financeiro que estão mostrando para nós que provavelmente não vai acontecer um conflito mais longo? Os dados são: o petróleo deveria estar subindo, ele está caindo. O ouro deveria estar subindo, o ouro está caindo. Então, esses dois dados mostram que o mercado financeiro está prevendo que não vai acontecer um conflito prolongado. Só que, meus amigos, pode ser que o mercado financeiro esteja prevendo algo ainda mais à frente. Perfeito? Então prestem muitíssima atenção no que eu vou falar para vocês agora, tá? Se a gente está imaginando que essa briguinha vai parar por aqui, ok, isso pode dizer que o petróleo. Você pode entender por que, que o petróleo está caindo. Mas pode ser que o petróleo esteja caindo por outro motivo. Preste muita atenção. Se os Estados Unidos já mandaram tanto equipamento bélico para a região do Oriente Médio, para a Europa, e significa que realmente eles vão derrubar o regime iraniano, que está no poder desde 1978, e eles vão reinstaurar o governo da família real Pahlavi lá no território iraniano. Sabe o que, que pode estar acontecendo? Se os Estados Unidos e Tel Aviv conseguirem chegar até o território iraniano e derrubarem o governo iraniano, fizerem uma mudança de regime e colocarem um amigo deles lá, sabe o que isso vai acontecer? Isso vai ter o efeito oposto no preço do petróleo do que a maioria das pessoas pensam. As pessoas acham que se Tel Aviv e os Estados Unidos, e obviamente os britânicos também, que eu já falei para vocês que eles estão dentro, se eles conseguirem derrubar o regime iraniano, vai inverter tudo, porque haverá uma quantidade enorme de petróleo entrando no mercado. Presta atenção no racional. Atualmente existem sanções contra a venda de petróleo dos iranianos. Ou seja, derrubar o governo iraniano e acabar com essas sanções e colocar no território iraniano um governo amigo do Ocidente, isso vai colocar o preço do petróleo lá embaixo, porque esse país é o terceiro maior do mundo em reserva de petróleo. Você consegue entender o raciocínio disso? As pessoas que olham o petróleo caindo pensam: "Ah, Estados Unidos não vai querer derrubar o governo iraniano. Ah, Tel Aviv não vai querer derrubar o governo iraniano". Meus amigos, pode ser exatamente o contrário. O petróleo já está caindo porque a galera do alto escalão de Wall Street, do mercado financeiro internacional, já ficou sabendo que eles vão derrubar o regime iraniano, e se derrubar o regime iraniano, todas as sanções contra os iranianos vão cair e vai ter petróleo à vontade pelo mundo. O preço do petróleo vai derrubar, meus amigos. Então, para quem está querendo fazer uma put no petróleo, talvez seja legal você também pensar numa call, porque realmente, se o regime iraniano cair, o petróleo vai lá embaixo, porque em vez do petróleo ir a 130, US$ 150 o barril, ele vai cair porque vai ser um festival de petróleo no mundo. É por isso que eu estou dizendo para vocês que isso tudo é um grande teatro, é uma grande fachada. Para você ter uma ideia, o presidente Donald disse para a Fox News que ele trabalhou junto com os iranianos para encenar uma ofensiva em 2020 para acalmar o conflito. Esses caras têm back channel, eles têm locais onde eles conversam de forma privilegiada. E então, o que, que acontece? As instalações nucleares iranianas foram evacuadas antes dessa ofensiva, os equipamentos foram retirados com dias
de antecedência. Os Estados Unidos anunciaram publicamente e tornaram visíveis as suas próximas ofensivas. Todos nós já vimos os bombardeiros lá se movimentando e a cobertura jornalística prevendo essa ofensiva. Os Estados Unidos, portanto, eles fizeram uma ofensiva contra uma instalação nuclear vazia, já que os iranianos já sabiam. Os satélites americanos mostraram essa evacuação das instalações pelos iranianos, portanto, os americanos sabiam que as instalações estavam vazias e inoperantes. Os Estados Unidos mantiveram conversas secretas em Omã dias antes, tá? Então houve um acordo. Na semana passada, eu fiz para vocês um vídeo, uma aula aqui, dizendo que o acordo já havia sido feito entre os Estados Unidos e os iranianos, tá? Então a única conclusão lógica é que o Irã e os Estados Unidos fizeram um acordo secreto para acabar com o conflito, ok? E os Estados Unidos fizeram o quê? Uma ofensiva contra instalações vazias e os iranianos irão retaliar, mas eles vão errar de propósito, tá? Basta você olhar as respostas deles. Não as palavras, mas a resposta real, tá? Se não for muito severa, com baixas, isso aí, então, é o grande teatro. Beleza? As pessoas precisam entender que os governos não nos dizem a verdade na maioria das vezes e que nem tudo é o que parece. Quando você está no meio de um conflito, os governos não podem falar o que vão fazer no futuro. Às vezes, eles falam o contrário do que eles vão fazer para distrair o inimigo e para ter um sucesso capitalizando em cima do elemento da surpresa, tá? Então, as autoridades precisam desse consentimento, e aí, quando tem o consentimento da população, elas fazem um show para a população, tá? Anota isso aí, meus amigos, beleza? Então, o que pode acontecer para reverter esse acordo que já foi feito? O fechamento do Estreito de Hormuz, porque o parlamento iraniano já tomou por unanimidade essa decisão de fechar o estreito. Agora a decisão final cabe ao Conselho Supremo de Segurança e ao líder supremo lá dos iranianos, tá? Então, se fechar o Estreito de Hormuz, aí muda tudo, porque a gente sabe ali que o caos pode chegar para o planeta Terra, tá? Agora, surge um problema. Por quê? Tá todo mundo falando assim: "Ah, se realmente, como o presidente Donald falou na sua coletiva de imprensa no sábado à noite, e na coletiva de imprensa do secretário de defesa, Hegseth, no domingo pela manhã, que eu tive que assistir em tempo real, 8 horas da manhã, em horário local americano, meus amigos, eles falaram que foi um grande sucesso, eles acabaram por completo com o enriquecimento de urânio e o projeto nuclear iraniano. Então, meus amigos, se a desculpa dos Estados Unidos e de Tel Aviv era acabar com o projeto iraniano, não tem mais motivo para brigar, porque eles acabaram com o projeto iraniano. Mas você percebe que eles não querem só acabar com o projeto nuclear iraniano, com enriquecimento de urânio, eles querem mudança de regime, eles querem derrubar o atual governo iraniano. Só que aí o que acontece agora? Para eles conseguirem manter uma justificativa para esse conflito, eles mesmos vão te avisar daqui a pouco que eles não conseguiram acabar ainda com todo o procedimento nuclear iraniano. Você vai ficar sabendo que você viu um grande teatro, beleza? Agora, meus amigos, o que realmente pode mudar isso? O que realmente pode mudar isso é algum maluco fazer uma ofensiva no território americano contra o próprio povo americano, colocar a culpa nos iranianos e isso justificar um contexto de 11 do mês 9 2.0, ok? Então aí que está o problema. Tá todo mundo contando que vai acontecer uma derrubada de poder lá no território iraniano. A melhor maneira de convencer a população americana de que isso é uma coisa válida é você dar ao povo americano uma justificativa, fazendo com que aconteça algo contra o próprio povo americano. E isso está sendo feito lá na mídia americana nesse exato momento. A mídia americana está insistindo a todo momento. Cuidado, pessoal. Cuidado quem está na cidade X, Y, Z. Cuidado porque durante o governo Biden-Harris muitas pessoas entraram nos Estados Unidos sem documento e dessas pessoas nós temos mais de 1.000 pessoas procuradas internacionalmente. Das pessoas que entraram nos Estados Unidos, tem 11 caras dos mais procurados do mundo que estão nos Estados Unidos e nós não sabemos onde é que eles estão. Então, meus amigos, se acontecer um novo 11 do mês 9 lá nos Estados Unidos, eles atribuírem isso aos iranianos, meu irmão, aí muda tudo. Aí eles vão ter motivo para derrubar o governo iraniano e, é claro, se eles fizerem isso, o petróleo vai cair. Será que é isso que o mercado financeiro já está sabendo e por isso o petróleo já está caindo? Porque eles já sabem que vai acontecer essa derrubada?
Meus amigos, se acontecer um novo 11 do mês 9 de 2001 nos Estados Unidos, e isso for atribuído ao Irã, tumulto na rua, você vai ver. Você vai ver uma legislação dura, marcial sendo declarada, identificação digital da Palantir sendo colocada e os Estados Unidos vivendo uma distopia estilo Minority Report, ok? Esse é o grande perigo que está sendo colocado diante dos nossos olhos, tá? Então, amigos, eh, tá tudo já engatilhadinho, ok? Já tá tudo redondinho. Agora, você fala assim: "Poxa, Daniel, se você tá falando que tudo isso é um grande teatro, de onde você tá tirando essa história?" Meus amigos, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que o mesmo Paquistão que está condenando o que os Estados Unidos fez no Irã, acabou de nomear o presidente Donald para o Prêmio Nobel da Paz 2026, depois que ele ajudou a interromper um conflito dos paquistaneses com os indianos, prevenindo um conflito em grande escala? Você acredita nisso? Eu vou colocar para vocês, meus queridos, o link onde você vai ler essa notícia, ok? Então, o teatro é muito maior do que você vai perceber, tá? Eu acho que eles vão ter um motivo para derrubar o governo iraniano, e eu acho que o preço do petróleo lá na frente vai cair, e eu acho que o presidente Donald, por fazer isso tudo e trazer paz ao Oriente Médio, ele vai receber o Nobel da Paz. Eu acho que é isso que está programado, tá? Vai acontecer? Não sei, mas eu acho que é isso que eu estou sentindo. Agora, você quer saber realmente a verdade crua? Você quer que eu fale para você a informação mais grotesca disso tudo? O que realmente está programado para acontecer? Para eu falar isso, a gente tem que combinar a nossa palhinha da arca, beleza? Então prestem muita atenção, meus amigos. Nós estamos com 24.600 likes para 31.500 pessoas assistindo. Para eu te falar a parte mais grotesca da informação de hoje, que eu já te dei uma pitadinha do que seria, a gente vai precisar chegar. A gente já está com 25, tá? Vamos combinar 28.000 likes, a gente vai precisar só de 3.000 a mais. Para vocês vai ser mole. Então, combinado agora a meta de likes. Se nós chegarmos em 5 minutos a 28.000 likes, eu vou explicar para você o negócio mais grotesco e o maior teatro de todos os tempos, tá bom? Lembrando que o like é um dedinho aí que fica embaixo do vídeo, né? Não é o coraçãozinho aqui no YouTube, é o dedinho. Se você não tá vendo o dedinho, fecha o bate-papo, dá o like e depois abre o bate-papo novamente. Presta atenção, enquanto você acelera a 1.000 por hora no like, eu vou ler as mensagens da galera que tá dando apoio ao canal para agradecer o pessoal, tá bom? Então acelera no like enquanto eu agradeço a galera que está oferecendo apoio ao canal aqui. Já agradeço a todos que estão assistindo, a todos que estão dando like, compartilhando. A gente está com uma audiência muito legal hoje. Passamos aí de 31.000 pessoas, chegamos a 32.000 pessoas. Agradeço a todos aí pelo apoio, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Lu Fox, qual versão digital da Bíblia eu devo comprar? Cara, eu gosto muito da Almeida Revista e Corrigida com Strong, e eu gosto muito da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá? Eu uso o aplicativo Olive Tree, que é o mais legal de todos, tá? Beta, vivo no norte da Itália, vila, 500 metros de altura, devo me preocupar? Então, é, hoje em dia, como o conflito em Kiev ainda não foi resolvido, é claro que para quem está num cenário europeu tem que ficar atento a isso, tá? Então, Beta, lá dentro da Arca, a gente tem um curso com 9 aulas chamado Relocação Estratégica. E lá, para cada pessoa que faz essa pergunta, para cada aluno que fala, moro no norte da Itália, 500 metros de altura, no lugar tal, eu tenho isso, X, Y, Z, eu monto um estudo personalizado para cada pessoa que manda essa pergunta, ok? Olha o benefício que você tem ao estar na Arca. Você me manda uma pergunta dessa, vivo no norte da Itália, vila com 500 metros de altitude, devo me preocupar? Eu mando um estudo detalhado para você sobre isso. Mais um motivo para você estar na Arca, tá? André Chance, é aquele equipamento que faz aquelas imagens subsolo das pirâmides são usados nesse caso de bunkers? Então, dizem que aqueles equipamentos são falsos, que aquilo não funciona. O que eles usam para fazer esse, enxergar o subsolo é aquela harpa que os anjos não tocam. Você lembra qual que é a harpa que os anjos não tocam? Que fica lá no Alasca? É com isso aí que eles usam. Que é tipo fazer uma ultrassonografia do solo.
Jonathan, sabe, Daniel, quando vai falar do projeto Montauk no seu sócio Inteligência Limitada? Abraço, valeu. Tema muito bom, a gente já deu algumas pitadinhas. Renan Vidal, Daniel, sempre sou crítico à sua abordagem, mas sua última aula sexta-feira foi incrível, meus parabéns. Observação ser crítico não é ser hater, obrigado, Renan. Project Games, eu estava pensando sobre o conflito, pode escalar um pouco, mas e se um desses mísseis destruir o domo da rocha, abrindo caminho para o terceiro templo? Nisso também derrubar o regime e os iranianos voltarem a ser uma monarquia. Meus amigos, aí a gente vai ver a Bíblia se cumprindo, tá? Daniel, o Chipre está correndo risco? O Chipre corre risco, mais menos. Inclusive, para vocês terem uma ideia, é, e- e- Tel Aviv está deslocando algumas das suas aeronaves para a ilha de Chipre para proteger as aeronaves caso os iranianos tentem destruir as suas bases, tá? Jonas Maxwell, o Ultron, disse que a humanidade está condenada no filme Os Vingadores, né? O Ultron falou isso, mas Jesus falou que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, fico com Jesus. Devil Pox, obrigado pela força. Vinícius Tavares, por que não os venezuelanos com a maior reserva de petróleo do mundo? Então, eu tô falando que os iranianos são a terceira maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás natural no mundo, tá? João Pedro Oliveira, professor, o Pudim e o Donald estão alinhados dentro de tudo que está acontecendo nesse conflito. Qual a sua opinião? 100% alinhados. Anota o que eu tô falando. O Pudim vai ajudar o Donald a trazer paz no Oriente e o Donald vai ganhar o Nobel da Paz. Beleza? Anota o que eu tô falando aí, tá? O Donald vai ganhar o Nobel da Paz com a ajuda do Pudim. Tá bom? Neidson dos Santos, boa tarde, Daniel. Você viu que o Donald colocou como chefe da agência contra as coisas sinistras? Será que pode ter deixado uma porta para deixar acontecer algum problema? Não deixa saber, nos deixa saber o que você acha. Então, se acontecer um problema desse, tipo um dia 11 do mês 9 lá nos Estados Unidos, vai ser ruim para quem sofrer aquilo ali, mas vai ser bom para os interesses de Washington e de Tel Aviv, tá? Professor, minhas férias são em outubro, devo reprogramar? Daniel Ribeiro, não sei para onde você vai, cara, depende, tá? Se você mandasse isso lá na Arca, eu montava um estudo para você. Neidson dos Santos, o Daniel, mandei um superchat, olha lá, por favor. Acho que eu já li, muito obrigado pelos 2 superchats. Paulo Ribeiro, acho que agora Moscou iria enfraquecer por causa desse conflito, segundo amigo meu. Não, é só a bombinha normal que está nos Açores. Então, meus amigos, eu acho que o presidente Donald se fortalecendo, Moscou se fortalece também. Os dois, ó, são chapa. Maria Beatriz Vargas, professor, o que acha do alinhamento e defesa declarado com a atual gestão iraniana? O que pode acontecer aqui por causa dessas declarações? Já falei isso tudo lá na Arca. Isso pode dar problemas gigantescos para nós. Gigantescos. Imagina se eles cismam de falar que o Brasil está ajudando esses doidos lá e que eles querem colocar ali sanções sobre o Brasil. Aí, meus irmãos, olha, países sancionados, iranianos, países sancionados, venezuelanos, é um cenário grotesco, tá? Tiago Lima, professor, se o regime iraniano for substituído com a liberação das sanções e abundância de oferta de petróleo e gás natural no mercado, pode quebrar Moscou de tabela? O que o senhor acha? Os países que vivem do petróleo podem ser impactados, tá? Mas rapidinho eles vão arrumar um jeito de subir o preço do petróleo novamente, tá? Como eles fizeram recentemente para quebrar as pernas do presidente Biden, tá? Houve um acordo dos países exportadores de petróleo para reduzir a produção para aumentar o preço. Felipe, boa tarde, acabei de chegar na live, sou da Aeronáutica dos Estados Unidos. Toda essa situação tem me deixado preocupado na sua perspectiva. Será que algo pode acontecer que acabe me envolvendo nisso? Eu acho que sim. Eu acho que pode acontecer. Eu já respondi ali se acontecer uma ofensiva estilo 11 do mês 9 nos Estados Unidos, tá? Muito obrigado a todos que deram apoio. Deixa eu ver só se chegou alguma mensagem adicional. Chegaram algumas mensagens. Espera aí. Ana Castro, Daniel, acabei de me mudar para Portugal. Que timing? Devo voltar para o Brasil por enquanto? Eu creio que não, Ana. É só você estar de olho nas notícias de Portugal. É relativamente um país mais seguro se você for comparar para quem mora ali na Polônia, né? Quem mora ali perto do território de Kiev, tá? Na aula de 6, Ranieri Pessoa, na aula de 6, comentei no chat, às 1h13h50, será amanhã, infelizmente. Está por aqui, abre a mente para essas hipóteses, nos deixa afiados. Valeu, Ranieri. Lembrando todo mundo que chegou depois, enquanto o presidente Donald, a mídia inteira estava falando que o presidente Donald não iria fazer uma ofensiva contra os iranianos nos próximos 15 dias, eu falei, será nesse final de semana, porque eu estudo, e eu falei de onde eu tirei informação, retirei informação do Seymour Hersh. Cristianos estão falando que tem equipamentos escondidos em maletas dos Estados Unidos, elas podem ser ativadas em até 48 horas. É isso que está sendo divulgado na mídia norte-americana para já criar o clima do medo, né? Que para eles o clima do medo é muito importante para
o aumento do poder estatal em prejuízo do poder social, sempre é esse o plano, tá? Professor, fala de novo o nome do projeto. Perguntou o Pimp Slipback. Então, o nome do projeto que eu estava citando lá no início, que é um projeto, que é um projeto ali sigiloso, né, dos, ah, de uma parceria dos britânicos ah, com o pessoal de Tel Aviv. Na verdade, eu vou fazer melhor. Em vez de eu só falar o nome do projeto, eu vou deixar o link da matéria para você, beleza? Nesse link da matéria aí você tem tudo aí de mão beijada para você poder tá ligado aí no que está acontecendo, tá? O nome do projeto é Rezuk, Hezuk, beleza? Deixa eu ver se eu já li todos os apoios aqui. Arqueiro aqui, o que me diz da região de Seattle. Então, região de Seattle, né? A gente tem ali muitos movimentos ali progressistas, tem que ficar atento, e é a parte da costa oeste americana que está de frente para Moscou. Então, isso aí traz aí uma reflexão, tá? Mas faz essa pergunta lá na Arca que eu monto um estudo para você, beleza? Um estudo, né, detalhado. Yuri, foi um casal que passou o segredo do equipamento atômico para os sovietes. Será que Tel Aviv e Moscou têm uma parceria secreta? Tem uma parceria secreta gigante. O Putin acabou de falar isso. Os iranianos foram lá a Moscou falar: Putin, você não vai nos ajudar? Ele falou: não, tem muita gente do nosso povo que mora lá em Tel Aviv, então não vou poder ajudar, não. É por causa do presidente Donald, ok? Esses caras são amigos. Obrigado, Rodrigo Leite, Jonathan. As postagens do Instagram do Bibi dá a entender que eles querem derrubar do regime. Não, dá a entender não, eles estão falando isso explicitamente, tá? Presidente Donald agora está falando que ele quer mudança do regime, inclusive ele criou uma nova sigla. Em vez de MAGA, Make America Great Again, ele criou a sigla MIGA, Make Iran Great Again. Tá? E ele está falando sobre derrubar regime abertamente, tá? Tec Manutenções, quando dizem paz e segurança, o fim virá repentinamente, sem sanções, virá um tempo de paz e abundância. Prepare, Jesus está próximo. Felipe, boa tarde, acabei de chegar na live, isso aqui eu já li. Beleza, acho que eu já li tudo então. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Daniel, atualmente estou desempregado, preciso tomar uma decisão importante, pode orar por mim? Lucas, Deus te abençoe poderosamente, que a palavra do Senhor seja luz para os seus caminhos e lâmpada para os seus pés. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Renan, você fez ligação da Operação Paperclip, de como os Estados Unidos caíram num grande cavalo de Troia, como tudo aconteceu após os alemães chegarem? Com certeza, eu já fiz, inclusive, essa reflexão lá no próprio Inteligência Limitada, tá? Recomendo o livro Isento sobre Geopolítica, disse o Paulo André. Pô, isento não existe, mas um livro bom que eu estou recomendando hoje, Política, Ideologia e Conspirações, tá? Meus amigos, já tendo batido a meta de likes, estamos com quase 30 mil pessoas. Eu decreto nesse momento o início da Palhinha da Arca. A Palhinha da Arca vai ser uma verdadeira sessão do descarrego na sua mente, porque você vai perceber que o teatro é muito maior do que você imaginava, tá? Então, nesse momento, eu declaro que a Palhinha vai começar. Por que a Palhinha vai começar? Porque você vai ficar sabendo hoje do tamanho do teatrão, ok? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você já ouviu falar no programa Tama 38? Você já ouviu falar no programa Pinui Binui, tá? Deixa eu mostrar para você como é que aqui no nosso canal você vai descobrir coisas que são completamente inexistentes na mente da maioria das pessoas, tá? Eu vou colocar o nome desses 2 programas aí no chat. Se você já ouviu falar, coloca 1. Se você nunca ouviu falar, coloca 2. Não mente não que Deus está vendo, tá? Então, olha só. Você já ouviu falar no programa Tama 38 e no programa Pinui Binui, ok? Tá todo mundo falando que não. Beleza. Então vamos lá, porque esse aqui essa vai ser uma das melhores palhinhas da Arca de todos os tempos, tá? Então, presta atenção. Todos os projéteis que caíram lá em Tel Aviv e em Haifa caíram exatamente em locais onde o projeto Tama 38 e Pinui Binui já estavam programados, ok? O que significa o projeto Tama 38 e Pinui Binui? Significam projetos de restauração de prédios antigos, ok? Então, todos esses projéteis que destruíram prédios em Tel Aviv e em Haifa estão numa área que já estava programada para demolição
e para reconstrução de luxo, ok? Beleza? Então, amigos, eu vou explicar para vocês o que que é isso. O que que é o projeto Tama 38, tá? O nome Tama o projeto é de 2005 e ele se chama Takanon Mitar Aritz, em hebraico, que significa Plano Nacional de Outline. Esse projeto trata da vulnerabilidade dos edifícios que foram construídos antes de 1980. Esses edifícios construídos antes de 1980, eles são vulneráveis a tremores de terra, tá? E a gente tem que lembrar que a Terra Prometida está numa falha do Vale de Rift, então ali tem muito tremor da Terra. Esse projeto Tama 38 foi atualizado em 2020 como o projeto Tama 38-2, permitindo demolição e reconstrução total. Qual o objetivo do projeto Tama 38? Reforçar estruturas, adicionar proteções antiaéreas, que é o Mamad, e expandir apartamentos com quartos extras, varandas e estacionamentos e modernizar toda a infraestrutura urbana, tá? Os desenvolvedores privados financiam as obras, comprando direitos de renovação e ganhando apartamentos extras para venda ou aluguel. Exemplos incluem projetos em Tel Aviv e em Jerusalém, como os destacados pelo Manos Group, com lobbies luxuosos, tá? Esse projeto já envolve críticas lá na região, porque beneficia mais os poderosos, os ricos e os desenvolvedores, tá? E as incorporadoras, promovendo especulação imobiliária, tá? Então, esse é o projeto Tama 38-2, beleza? Presta atenção, você se lembra que o presidente Donald falou que a faixa dos gases ia virar um resort maravilhoso? Mas e se eu disser que essa ideia da faixa dos gases virar um resort maravilhoso não foi uma ideia que o presidente Donald inventou depois daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, quando o pessoal da faixa dos gases fez aquele negócio absurdo contra a Terra Prometida? O presidente Donald, junto com o seu genro, o Jared Kushner, os dois que são do mercado imobiliário, o genro do presidente Donald já falava em derrubar tudo na faixa dos gases e fazer resort de luxo muitos anos atrás. É só você se ligar. Nós sabemos que lá em Kiev já tem projetos trilionários para reconstruir aquela região e fazer resort lá. Ok, meus amigos? Só que lembrando, não é só o projeto Tama 38, tem também o projeto Pinui Binui, tá? Projeto Pinui Binui foi lançado em 1998 lá em Tel Aviv pelo Ministério da Habitação. O que significa Pinui Binui? Significa evacuação e construção, tá? Então, esse projeto também é focado na renovação de bairros inteiros, começando a ser implementado de forma significativa na década do ano 2000. Qual que era o objetivo do projeto Pinui Binui? Demolir estruturas antigas, aumentar unidades habitacionais, criar, né, bairros modernos com ruas, parques e serviços e melhorar a qualidade de vida dos moradores, tá? E como é que eles fazem isso? Os moradores são evacuados da região. Ou seja, Pinui, Binui, evacuar e construir, tá? Baná em hebraico é construir, né? Por isso Binui. Pinui, evacuar. Binui, construção. Beleza? Então, meus amigos, os moradores são retirados da região com compensações, os edifícios são demolidos e novos complexos são construídos, devolvendo as unidades aos proprietários ou oferecendo compensações, tá? Então, no projeto Pinui Binui, o governo tinha que pagar os caras. Se você tem essa região destruída por projéteis, será que vai ter que pagar? Não sei, né? Então, os moradores são retirados e depois isso vem e acontece, tá? Exemplos, Beersheba, né, que é Batseba, Gaviam Negev Tech Park, né, e Gush Dan também. Então, as críticas que o povo lá faz, né? Por que que o povo lá não gosta muito desse projeto? Porque envolve deslocamento forçado, especialmente em
populações que não têm muito poder aquisitivo. Eles chegam e mandam todo mundo sair. Isso gera ali um problema lá na sociedade, tá? Então, o projeto Tama 38.2, ele foca em edifícios individuais com reforços graduais, enquanto o projeto Pinui Binui reconfigura áreas inteiras, atraindo investidores pelo seu potencial de longo prazo. Isso saiu no estudo da Jerusalem Real Estate desse ano de 2025, tá? Então, existe uma coincidência muito estranha com os locais onde esses prédios estão sendo destruídos agora, com essas zonas de renovação. Isso sugere que esses danos, obviamente, vão acelerar as demolições, se alinhando com essas especulações aí de oportunismo. Além disso, teve um estudo de 2019, que é o estudo de Geva e Rosen, né, no Tiknun. Esse estudo ali do Yosef Geva e do Gilad Rosen foi publicado na revista Tiknun, na edição 16, página 201 a 224. O título do estudo de 2019 é Social Spatial Outcomes of Raising Rebuild Housing Development, Redevelopment Projects, ou seja, resultados socioespaciais através dos projetos de reconstrução. Esse projeto oferece uma base acadêmica para você entender esses programas. Por quê? Ele reflete a resposta à crise habitacional de 2011 lá na terra, em Tel Aviv, e analisando os impactos do Pinui Binui e também do impacto do Tama 38. Ele se baseia em estudos de caso em Tel Aviv, em Ramat Gan e também em Haifa, as cidades que estão sendo mais prejudicadas hoje com essa destruição, tá? Então, o estudo incluiu entrevista com moradores, com desenvolvedores, com planejadores, análise espacial. Eles compararam os planos com os resultados reais. Eles mostraram que houve uma densificação, um aumento de 300% nas unidades de Ramat Gan, e também alterou a paisagem, eliminou espaço comunitário, tá? Mas o que? Os novos apartamentos que já estavam surgindo eram muito caros, tá? Então, deslocamento forçado das pessoas, lucratividade para os desenvolvedores, ok? Então, meus amigos, isso aí é para você acordar e para você perceber que tem um teatrão sinistro acontecendo. Acabei de falar para vocês que tanto o presidente Donald, que falou que não queria mudança de regime, já está falando agora que quer mudança de regime. Vou colocar aí para você. E ele já inventou a sigla MIGA, M-I-G-A, Make Iran Great Again, tá? O presidente Donald já criou essa tese, e não apenas isso. O próprio herdeiro do trono iraniano, o Reza Pahlavi, ele já está falando isso também, tá? Coloquei os links aí para você. Então, quando o presidente Donald chegou ao poder, ele recebeu uma carta do herdeiro do trono iraniano, o Reza Pahlavi, e ele falando: presidente Donald, derrube o regime iraniano e reinstaure a nosso governo legítimo da família real iraniana, para que você possa expandir os acordos de Abraão para os acordos de Ciro, tá? E não é só o presidente Donald e o herdeiro da família real iraniana que estão falando que será ótimo fazer uma mudança de regime em território iraniano, mas, como não poderia deixar de ser, o cofundador da Palantir Technologies, ninguém mais, ninguém menos do que o cara diretamente associado com está vendo hoje é o seguinte: os iranianos estão claramente ali, né, ele disse o seguinte agora, né, para a CNBC, né, no programa Squawk Box, que é um dos mais famosos lá do Vale do Silício. O que que esse cara disse? Esse cara falou: olha, a melhor coisa que poderia ser feita é uma mudança de regime. Há muito tempo eu sou a favor de libertar os iranianos. Não é isso que a administração diz que está a fazer a respeito disso. Acho que é fundamental nos livrarmos deles, ok? Foi o fundador cofundador da Palantir, Joe Lonsdale, declarou absolutamente que deveria haver mudança de regime no território iraniano um dia antes das ofensivas do presidente Donald, ou seja, na sexta-feira, dia 20 de junho, o mesmo dia que eu falei na aula da Arca que o presidente Donald não ia esperar 15 dias, mas ele ia fazer uma ofensiva direta e rápida contra os iranianos, ok? Meus amigos, se você já gostou do que a gente falou até aqui, agora eu quero entrar na parte mais importante, tá? O que nós estamos vendo hoje é o início da segunda fase de um projeto antigo, ok? Esse projeto, ele foi revelado em 2003 e em 2010. Esse projeto eu dei um nome para ele, é o projeto ASM-GWC.
tá? Lá na Arca eu vou explicar para você o que que é isso. Mas você sabe o que que é isso? Nós estamos vendo a segunda fase de implementação de um projeto de mudança total do globo chamado ASM-GWC. Esse projeto, ele envolve uma mudança completa na dinâmica global, tá? Envolve os Estados Unidos, presta atenção no que eu vou te falar agora, que é a parte mais importante da nossa conversa de hoje. A instauração dessa segunda fase desse projeto, revelado ao mundo em 2003 e revelado ao mundo em 2010, envolve os Estados Unidos atuando nesse momento como agente provocador. Assim como eles fizeram com Moscou, não deixando outra opção para o Putin a não ser partir para cima de Kiev, tá? E eu tinha avisado que a única coisa que eu tinha certeza quando o Biden assumiu o poder é que ele ia iniciar um conflito. Perfeito? Então prestem muita atenção. Por que que começou o recente conflito no dia 23 de fevereiro de 2022 entre Moscou e Kiev? Começou porque a OTAN cercou Moscou de vários países apontando equipamentos bélicos para eles. Para que a OTAN fez isso? A OTAN fez isso para não deixar outra opção para o Putin, a não ser partir para cima de Kiev, que era o que eles queriam. Eles queriam que Putin escorregasse na casca da banana para que os Estados Unidos, junto com os seus aliados na Europa, interrompesse o fornecimento de gás natural de Moscou para a Europa e interrompesse o projeto do gás natural Nord Stream 2. Beleza? Então, meus amigos, nós estamos vendo a mesma coisa acontecer. Essa segunda fase desse projeto, ele envolve agora os Estados Unidos atuando como agente provocador. Quando os Estados Unidos lançam esses projéteis contra os iranianos e quando os Estados Unidos falam que agora querem mudança de regime, eles estão provocando os iranianos a tomar uma atitude impensada, uma atitude que será vista pela opinião pública internacional como uma atitude inaceitável. Então, o presidente Donald chegou iniciando a fase 2 desse plano e ele já está dando o caminho para a fase 3. Para você entender como a fase 3 já está começando junto com a fase 2, basta você entender a provocação dos Estados Unidos que levaram o Japão a fazer uma ofensiva contra Pearl Harbor e deram de presente para os Estados Unidos o que eles estavam tanto querendo, que era uma justificativa para entrar no segundo grande conflito mundial, ok? E aí eu pergunto para você, você sabe qual foi a grande justificativa que os Estados Unidos a grande justificativa não, né? A gente sabe que a justificativa para os americanos entrarem no segundo grande conflito mundial foi nada mais, nada menos do que o que aconteceu lá em Pearl Harbor. Mas por que que os japoneses foram arrumar encrenca com os americanos? Você acha que os americanos estavam lá de bobeira, jogando baralho, e de repente apareceram os japoneses fazendo um negócio contra Pearl Harbor? Não foi isso. Os japoneses, eles não partiram para cima dos Estados Unidos de graça. Os japoneses partiram para cima dos Estados Unidos por um motivo, ok? E qual foi o motivo que levou os americanos, perdão, levar o motivo que levou os japoneses a fazerem aquela ofensiva em Pearl Harbor, tá? Qual você acha que foi o motivo? O motivo, meus amigos, o Juliano já acertou aí, ó, medalha de honra ao mérito por Juliano, por Marcos, tá? Então, meus amigos, na década de 30, o Japão, em plena expansão imperialista, dependia fortemente de importação de petróleo, principalmente dos Estados Unidos e também dos iranianos, tá? Uma dica para você. Os americanos, na época do segundo grande conflito mundial, nos anos 30, forneciam 80% do petróleo japonês. Quando você depende de um único cliente oferecendo 80% de um produto que você precisa muito, você está na mão dele. Imagina se você depende de 80% da comida que você come de um cara. Você está na mão desse cara. Então, quando os japoneses partiram para cima da Manchúria em 1931 e depois começaram uma encrenca com o pessoal de Pequim em 37, isso levou a condenações internacionais, incluindo sanções econômicas norte-americanas.
E aí, meus amigos, depois do ano 1940, quando o Japão ocupou a Indochina francesa, os Estados Unidos intensificaram suas restrições, impondo um embargo do petróleo e outros recursos estratégicos sobre o Japão, como o aço e a borracha, em julho de 1941. Para um país que já estava num conflito internacional, esse embargo ele foi devastador para os japoneses, que tinha reservas de petróleo para apenas cerca de 2 anos. Ou seja, sem acesso ao petróleo, a máquina bélica japonesa e a economia japonesa corriam o perigo de colapsar completamente. Isso colocou os japoneses num dilema: ceder às exigências americanas, como se retirar do território de Pequim, ou buscar fontes alternativas de recursos, né? Como, por exemplo, os iranianos, ok? Então, meus amigos, qual foi a grande provocação dos Estados Unidos que levou os japoneses a fazer aquilo em Pearl Harbor e aquilo ali que os japoneses fizeram por causa do petróleo contra Pearl Harbor deu um presente para os Estados Unidos. Qual que era o presente? Agora eu tenho uma justificativa para entrar nesse grande conflito. E sabe o que aconteceu com a entrada dos Estados Unidos no segundo grande conflito mundial? Os americanos saíram do conflito como a potência global. Beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção para você não ser mais criancinha na hora de ler notícia. O Biden começou a fase 1 do plano, o presidente Donald está começando a fase 2 e já a fase 3, tá? Deixa eu te dar um spoiler. Quem que depende muito hoje do petróleo iraniano? Diz aí para mim no chat rapidão. Quem hoje ia se ferrar se os iranianos passassem a não mandar mais petróleo para eles, tá? Raul respondeu o Japão, Lado Esquecido respondeu o Japão. Mas eu quero dizer para vocês, além do Japão, quem iria se dar muito mal se não receber... Ô, Felipe Carvalho acertou. Felipe Carvalho, medalha de honra ao mérito, ponto de participação, tá? Felipe Carvalho acertou. Beleza? Além do Japão, tem um outro aí, tá? Além do Japão, só o Felipe Carvalho acertou. Ó, Márcio Trindade acertou. Deixa eu ver aqui. Alisson Humberto acertou também. Meus amigos, quem iria se dar mal pra caramba se parasse de receber petróleo dos iranianos, sabe quem é? Pequim, meus amigos. Se Pequim parar de receber o petróleo iraniano, Pequim tá ferradaço. Isso é uma parte da estratégia norte-americana e da Europa e da OTAN para impedir Pequim de atingir o posto de nova superpotência global. Então a briga é muito pior do que você imagina e muito mais pesado. E eu digo para vocês, como é que eu consigo falar as coisas antes delas acontecerem? Porque eu leio história, eu estudo. Já falei pra você, tem um bumbum aí resistente para ficar sentado. Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Está tudo se repetindo. Mas agora as proporções são bíblicas, são apocalípticas. Está sendo emitido nesse momento um alerta geral para a população americana ao redor do mundo, para eles tomarem cuidado, tá? Só que, além do alerta que o governo americano fez para todos os americanos que moram no mundo inteiro, estão espalhados pelo mundo, para eles começarem a tomar muito cuidado, está sendo emitido um outro alerta geral para a população americana. Um alerta muito pior, muito mais perigoso, que tem ganhado pouquíssima atenção. Esse alerta aponta para um fato específico, uma data específica e um local específico. É por isso que, se você mora nos Estados Unidos, se você tem parente nos Estados Unidos ou você tem uma viagem marcada para os Estados Unidos, você precisa conhecer essa informação. Mas se você está no Brasil também, porque esse sistema global que quer mudar o mundo, tirar Pequim de cena, esse sistema já escolheu o Brasil para desempenhar um papel fundamental nesse plano nefasto que está sendo implementado diante dos nossos olhos, beleza? Então, meus amigos, se você mora nos Estados Unidos, tem parente nos Estados Unidos, tem viagem marcada para os Estados Unidos, ou você está no Brasil e já entendeu que o Brasil é parte fundamental desse plano, você precisa escutar a aula que eu vou dar agora lá na Arca. Daniel, o que é a Arca? A Arca é o grupo de estudo onde eu dou as aulas principais para vocês e onde eu respondo as suas mensagens e eu monto estudos específicos para vocês que me perguntam: Daniel, eu moro no norte do Brasil,
que eu posso fazer para me preparar? Daniel, eu moro em Seattle. O que eu posso fazer para me preparar? Daniel, eu moro no norte da Itália, do lado da Áustria. O que eu faço para me preparar? Daniel, estou em Portugal. O que eu faço para me preparar? Estou na Espanha. Daniel, eu moro em Orlando. Daniel, eu moro em Nova York. Daniel, eu moro em Boston. O que eu faço para me preparar? Lá na Arca é o lugar onde a gente estuda isso. Lá na Arca já tem um curso chamado Relocação Estratégica com 9 aulas e fora o benefício que você vai ter de ter acesso a mim, tá? Hoje é o dia para você entrar na Arca, porque hoje eu estou dando para você R$ 198,50 de desconto. Você quer saber como é que é lá na Arca? Thaís Gumiero está falando, ó, bora para a Arca onde o véu é rasgado e vemos através das cortinas, tá? Itaicila Lima, que é aluna da Arca, falando: vamos para a Arca, vale muito a pena, pessoal, tá? André Pimenta, na Arca tem aulas importantes e fundamentais. Lá na Arca, eu vou falar para você o alerta que o próprio governo americano está fazendo e está aparecendo na mídia toda para uma data específica, um local específico, uma consequência específica, que é um dia que a gente precisa ficar muito de olho, um dia próximo que está chegando. Se você mora nos Estados Unidos, se você está indo para lá e tem parente lá, você tem que saber esse estudo. Obrigado, Gislane Cavalcante, falando que a Arca é maravilhosa, reveladora. Meus amigos, venha para a Arca hoje, tá? Hoje é o dia para você vir para a Arca. Você vai pegar todos os estudos que eu tenho feito, vai ter acesso a todo o material que eu já dou lá na Arca desde o dia 17 de outubro de 2023. Você vai ter acesso a vários cursos que estão lá dentro e acesso a mim. Você vai mandar mensagem direto lá na Arca e eu vou responder direto a você, dizendo as coisas antes delas acontecerem, o que precisa fazer para se preparar e o outro lado da informação, tá bom? Então, meus amigos, vamos para a Arca agora. O link está aqui no chat. Como que eu faço, Daniel, para assinar a Arca e pegar esse descontão? Faça assinatura à vista que o desconto já está automático, tá? Aimee Magalhães, a Arca é ótima. Venha para a Arca. Meus amigos, o link está no chat, está fixo aqui no topo do chat, no YouTube, está embaixo do vídeo, que é o primeiro link na descrição do vídeo. O link está fixo embaixo no comentário do vídeo no YouTube e o link também está no Instagram, na descrição do meu perfil, ou você pode visitar a minha página, daniellopes.com.br/arca. Meus amigos, hoje é o dia, venha estudar. Hoje eu não estou te chamando não, hoje é a convocação. Você precisa ouvir essa aula de hoje. Meus amigos, vou ficando por aqui, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, mas quem vai entrar na Arca hoje vai ver essa aula imperdível que é vital para todos vocês que moram nos Estados Unidos, tem parentes nos Estados Unidos, tem viagem marcada nos Estados Unidos ou está no Brasil, que o Brasil foi escolhido para desempenhar um papel fundamental nessa bagaça toda. Quem der mole aqui vai ficar para trás. Um abraço, galera. Vamos lá para a Arca agora. Deus abençoe vocês. Excelente semana. Um obrigado aí. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Valeu. Vem para a Arca.